Alexandre Matias, a gente tem visto aí 17ª semana de desancoragem de expectativas de inflação pelo Boletim Focus em 2025, 7ª semana de elevação de perspectiva de inflação em 2026. O cenário está um pouco mais complicado, ensejando que o Banco Central seja mais firme na condução da política monetária e até mesmo elevando o juro acima dos 15%. Queria ouvir um pouco da sua percepção sobre esse cenário e também, evidentemente, sobre ajustes, sobre mudanças de percepção, de portfólio, de investimentos, reativamente a todo esse cenário que a gente vem sofrendo aí nos últimos tempos. A gente vê o processo de deterioração das expectativas de inflação como ainda em andamento. O processo de alta das expectativas não acabou. A nossa projeção de inflação para esse ano é que a inflação atinge 6,5% em meados do ano, para terminar o ano em 7%. Isso porque a gente imagina que em algum momento o câmbio vai voltar a subir, vai romper os 6%, vai andar em direção aos 6,5%, porque a gente tem, no fundo, hoje, um conjunto de políticas econômicas no Brasil que está completamente mal calibrado. A gente tem a política fiscal acelerando uma economia que já está crescendo além do seu potencial, né? Então não vai dar bom, porque você estimular uma economia que já está além do potencial só pode gerar inflação, e aí o Banco Central é obrigado a pisar no breque com violência, mas ele não consegue impedir essa economia de expandir, né? Então você tem a política fiscal errada em duas dimensões. O tamanho dos déficits coloca em risco a trajetória da dívida e repercute no câmbio, que também gera inflação. E você tem a política, do ponto de vista cíclico, calibrada errada, porque uma economia que já está além do potencial teria que estar retraindo o fiscal, e a gente está mantendo as políticas de estímulo ao consumo. Então, a economia vai sofrer as consequências dessa combinação equivocada, né? Que é inflação alta, juros altos, crescimento menor. Então, é uma dinâmica que enseja um portfólio bem mais defensivo do que a gente teve até agora. Ô Matias, e defensivo, a gente olha para Brasil, a gente olha mais para moedas, a gente olha também para um cenário internacional, e aí eu já aproveito para engatar a conversa sobre as políticas de Trump, né? Se a gente olha para um cenário internacional que está sujeito também a toda essa movimentação por lá. Quando a gente fala defensivo, a gente está pensando principalmente em aumentar bastante a parcela pós-fixada, indexada ao CDI, né? Operações em CDI, indexadas ao CDI. Se tiver isenção, ainda fica melhor do ponto de vista de retorno líquido para o investidor. E também ampliar a exposição a investimentos denominados em dólar, não relacionados ao Brasil, né? Como a gente não vê o Brasil com uma perspectiva boa para os próximos 2 anos, a ideia é reduzir a exposição ao Brasil, reduzir a exposição ao real, e você pode fazer isso de 2 formas, ou comprando ativos que são dolarizados aqui no Brasil, na Bolsa tem várias opções, BDRs e tudo, ou abrindo uma conta internacional e investindo diretamente lá fora. Cenário global, a despeito da volatilidade que o estilo errático do Trump proporciona, o cenário global me parece um cenário que tende a ter um caráter construtivo. A gente tem o Trump usando as tarifas como uma ameaça muito forte, mas ele não está implementando exatamente de maneira rigorosa. O mercado tomou um susto no começo do ano, a Treasury foi até 4,81, o DXY bateu 110,20, mas já está voltando, DXY agora mais perto de 108, a Treasury em torno de 4,5. A gente imagina que a inflação nos Estados Unidos vai cair, e aí vai permitir que o Fed faça os cortes. Então a gente imagina a Treasury de 10 anos oscilando entre 4 e 4,5, provavelmente 4,25, 4,40, seja um nível para os próximos meses. O cenário de economia americana tem um pouso suave, tem inflação caindo, tem queda de juros, tem desregulamentação, tem cortes de impostos, tem a revolução da inteligência artificial. Então a gente imagina que o S&P vai continuar incrivelmente, né, vai continuar subindo, um potencial de alta em torno de 8 a 10% esse ano. Então o investimento global, vamos dizer, o portfólio típico do americano, 60% investidos em ações, 40% investido em bonds, esse portfólio tem um potencial de retorno da ordem de 8% em 2025, que é um retorno em dólar muito bom.